O relógio na parede da sala de trabalho de Camila parecia se mover de maneira cruel, cada tique lembrando que mais um minuto se passava e ela estava ali, imersa no caos. Era uma quinta-feira comum, mas para ela, não havia nada de comum naquele escritório. Estou ficando cada vez mais longe do que quero, pensou, passando a mão no rosto, tentando afastar o cansaço que parecia acumular a cada dia. Ela se encontrava, mais uma vez, na última mesa de um escritório moderno, cercada por pilhas de papéis, telas de computador e e-mails que nunca paravam de chegar. Camila era assistente administrativa em uma consultoria empresarial, e seu trabalho, embora essencial, era repetitivo e sem brilho. Ela sempre se perguntava como seria sua vida se tivesse a oportunidade de fazer algo que realmente amasse, algo que a fizesse acordar empolgada, mas essa ideia parecia sempre distante, como um sonho que ela nunca alcançaria. Por que não posso ter uma vida mais tranquila? Um trabalho que não me exija tanto, que me permita ter mais tempo para mim. As perguntas giravam em sua cabeça enquanto os minutos passavam. Ela olhou para o relógio novamente e percebeu que, mais uma vez, estava sozinha. O escritório, normalmente movimentado até às 6 horas da tarde, agora estava vazio. A maioria das pessoas já havia ido para casa, mas Camila sabia que não tinha mais para onde ir. Seu dia de trabalho havia começado às 8 da manhã, e mesmo com a correria e a pressão de atender às demandas de seus superiores, nada parecia mudar. O chefe, um homem sempre ocupado, mal dava atenção ao que ela realmente fazia, focando apenas no que faltava fazer. Camila se sentia invisível na maior parte do tempo, como uma peça que se encaixava, mas ninguém prestava atenção no seu valor. Era uma constante luta contra o tempo, mas também contra um sentimento de frustração, como se suas horas ali não significassem nada. No fundo, ela sabia que o trabalho era temporário. Ela não via futuro ali. Camila tinha sonhos maiores, mas a realidade se impunha de forma pesada. O aluguel do apartamento no centro da cidade, as contas que se acumulavam e o saldo da conta bancária que raramente passava do limite. Para muitas pessoas, isso seria motivo suficiente para desistir dos sonhos e se contentar com o que a vida oferecia. Mas Camila ainda acreditava que algo podia mudar. Ela respirou fundo e tentou se concentrar no relatório que estava revisando. Uma pilha de documentos em sua mesa exigia sua atenção, mas ela estava cansada. O escritório já estava escuro, com apenas a luz do computador iluminando seu rosto. A ansiedade estava se acumulando. Como sempre, pensou. Nada nunca parece suficiente. O som da sua cadeira rangendo ao ser puxada interrompeu seus pensamentos. Era Sofia, sua amiga e colega de trabalho. Sofia entrou na sala sorrindo, carregando uma pasta de documentos, e parecia mais leve do que Camila jamais se sentia. Camila, você ainda está aí? Sofia perguntou, com um tom de surpresa. Camila olhou para ela, tentando esconder o cansaço. Sim, ainda tenho muito o que fazer. Mas pode ir, Sof. Já deu o seu expediente. Ah, eu sei, Sofia disse, largando a pasta na mesa de Camila. Mas você vai acabar ficando aí até mais tarde de novo, né? Você não pode viver assim. Isso não é vida. Camila deu uma risada amarga. Eu sei, mas o que posso fazer? Não sou como você, com um bom salário e um chefe que te dá um pouco de liberdade. Sofia balançou a cabeça e sorriu, sabendo que não havia muito o que dizer. Você precisa sair mais, Camila. Vamos ao cinema este fim de semana. Você sempre fica nessa rotina. Vai fazer bem para você. Camila a olhou por um momento e depois voltou a olhar para a tela do computador. Não sei, Sof. Eu não posso simplesmente dar férias para as minhas contas, você sabe. Mas, quem sabe, depois de terminar tudo por aqui, a gente se fala. Sofia sorriu, mas não insistiu. Ela sabia que Camila sempre se via presa às responsabilidades, como se o mundo fosse um fardo constante. A amiga passou pela porta, dizendo algo sobre ligar depois, mas Camila já estava imersa novamente na tarefa de revisar o relatório. Os minutos pareciam mais longos a cada segundo, e a noite avançava lentamente. As ruas da cidade, iluminadas pelas luzes artificiais, pareciam refletir sua própria sensação de estagnação.
Será que um dia minha vida vai ser diferente? Camila pensou. Será que vou sair dessa rotina sem fim? Ela fechou o laptop, jogando os papéis para o lado, e se levantou. O reflexo do vidro da janela mostrava seu rosto cansado, mas com um brilho de determinação. Camila sabia que o caminho seria árduo, mas não podia desistir. Ela tinha sonhos, e um dia, ela acreditava, esses sonhos iriam se concretizar. Camila pegou sua bolsa, colocou o casaco e olhou mais uma vez para o relógio. Já estava bem tarde, mas ela tinha que ir. O ônibus que a levaria para casa estava prestes a sair. Hoje é mais um dia, amanhã será mais um. Ela pensava que talvez, algum dia, o destino fosse lhe oferecer mais do que a vida de escritório e boletos para pagar. Ela deu o último suspiro de alívio ao sair pela porta do escritório. Amanhã será outro dia. Ela se convenceu de que um dia tudo mudaria, embora ainda não soubesse como. O som das teclas do computador ecoava na sala silenciosa. Camila digitava rapidamente, tentando acompanhar o ritmo das demandas no escritório, quando seu celular vibrou sobre a mesa. Mais uma reunião marcada para as 16 horas. É sempre a mesma coisa, pensou, enquanto olhava para a tela com uma expressão cansada. As reuniões se arrastavam, com uma sequência interminável de planilhas, relatórios e números que pareciam nunca terminar. Quando eu vou poder sair daqui? Ela se perguntava, tentando disfarçar a frustração. Ela estava em sua quinta reunião do dia e, como sempre, era a última a sair da sala. Seus colegas de trabalho estavam todos apressados para voltar à rotina de suas respectivas tarefas, mas para Camila, aquele era apenas mais um momento de pressão. A voz do chefe parecia ressoar em sua mente, cobrando resultados que ela nem sabia se conseguiria entregar dentro do prazo. O peso do trabalho e da responsabilidade começava a se tornar uma constante na vida dela, e ela sabia que, embora fosse boa no que fazia, nunca era o suficiente para agradar totalmente a todos. Quando a reunião finalmente terminou, Camila olhou para o relógio. Já são 18 horas. Só mais uma hora para sair, pensou, tentando encontrar algum consolo. Seu corpo estava exausto, e a mente cheia de números e tarefas inacabadas. O escritório estava mais vazio agora, e o som das impressoras e teclados tinha diminuído. A noite estava caindo lá fora, e o clima da cidade parecia se acentuar, com as ruas ganhando vida. Mas, no escritório, o ritmo de trabalho continuava frenético, como sempre. Aquela sensação de cansaço parecia ser uma constante na vida dela. Desde que ela começara a trabalhar na consultoria, não se lembrava de um único dia em que tivesse saído exatamente no horário. Assim que atravessou o prédio e entrou no caminho que a levaria até o ponto de ônibus, o ar frio da noite a atingiu. Ela olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade começavam a brilhar mais intensamente, e sentiu, por um instante, a esperança de que algo diferente poderia acontecer naquele dia. Mas, o que Camila não sabia é que aquele seria um dia que ela jamais esqueceria. Quando estava quase chegando na esquina para pegar o ônibus, algo chamou sua atenção. Uma figura caída no chão, imóvel. Camila olhou rapidamente, tentando entender o que estava acontecendo, mas quando percebeu o que estava diante dela, seu coração disparou. Uma mulher idosa estava caída no meio da calçada, com o corpo meio contorcido, parecendo ter perdido a força para se levantar. "Meu Deus!" Camila exclamou, correndo até a idosa. Seus passos apressados fizeram eco na calçada vazia, e ela se agachou ao lado da mulher imediatamente. "A senhora está bem?" perguntou, a voz trêmula de preocupação. Mas não houve resposta. A idosa estava com os olhos fechados, e sua respiração era irregular, como se estivesse em grande dificuldade. Camila não pensou duas vezes. "Eu preciso ajudar", pensou, desesperada, enquanto se abaixava mais perto da mulher, tentando ver se ela respondia. A idosa tentou abrir os olhos, mas estava fraca demais. O medo tomou conta de Camila, mas ela se forçou a manter a calma. Ela pegou rapidamente o celular e ligou para um táxi. "Por favor, preciso de um táxi urgente. Uma senhora está caída na Rua da Consolação. Ela está mal. Por favor, venha rápido", disse com urgência, enquanto olhava para a idosa, tentando mantê-la o mais confortável possível.
A mulher não parecia ter forças para levantar, e Camila sabia que não podia deixá-la ali sozinha. Quando o táxi finalmente chegou, Camila ajudou a idosa a entrar no carro com muito cuidado, tentando ser o mais gentil possível. A mulher mal podia se mover, mas ainda assim murmurou algumas palavras desconexas. Muito obrigada. A idosa sussurrou, sua voz fraca. A senhora vai ficar bem? Eu vou ficar com a senhora, Camila respondeu, com um tom de voz suave, tentando passar confiança. A viagem até o hospital parecia interminável. A ansiedade tomou conta de Camila e, enquanto observava a idosa se acomodar no banco de trás, ela se perguntava o que teria acontecido para aquela senhora estar tão mal. Ela está sozinha. Quem será que ela é? Camila pensava, sentindo um aperto no peito, uma mistura de preocupação e tristeza. Ao chegarem ao hospital, Camila foi rapidamente até a recepção, explicando a situação. A equipe médica tomou a frente, levando a idosa para uma sala de emergência. Ela precisa de cuidados imediatos, a enfermeira disse com firmeza, e Camila se viu impotente diante da situação. Mas, ao invés de ir embora, algo a impediu de simplesmente virar as costas. Eu vou ficar com ela, Camila disse, com uma expressão decidida. A enfermeira a olhou, avaliando a situação, antes de dar uma resposta. A senhora pode esperar na sala de espera, nós avisamos quando a situação dela for estável. Camila assentiu, ainda em estado de choque, e se acomodou na sala de espera, olhando para o relógio, que parecia andar mais devagar a cada minuto. O silêncio do hospital era pesado, e ela não conseguia deixar de pensar na senhora que tinha encontrado. Quem é ela? O que aconteceu com ela? Por que estava sozinha? A noite estava avançando, e, enquanto Camila aguardava ansiosamente por notícias, o hospital parecia se tornar seu único mundo. Ela não sabia o que a aguardava, mas uma coisa era certa. Ela não poderia ir embora, não poderia simplesmente deixar a senhora sozinha. Camila estava sentada na sala de espera do hospital, suas mãos inquietas entrelaçadas no colo, enquanto os minutos pareciam se arrastar lentamente. O hospital estava em um silêncio pesado, e o zumbido suave das luzes fluorescentes só aumentava a tensão que ela sentia. Sua mente ainda estava atordoada com tudo o que havia acontecido até ali. Ela nunca imaginou que, ao sair do trabalho, iria acabar numa situação como aquela. Sua mente voltava, constantemente, à imagem da idosa caída na rua, a dor que ela parecia estar sentindo. De repente, uma enfermeira apareceu na porta da sala de espera e olhou diretamente para Camila. Você é filha dela? A enfermeira perguntou com um olhar curioso, mas profissional. Camila hesitou por um segundo, seu coração disparando. A mentira escapou de seus lábios quase sem pensar. Sim, sou eu. A enfermeira fez uma leve pausa antes de se mover para a porta. Ela já está em um quarto. Se você quiser vê-la, pode ir agora. Camila se levantou imediatamente, o pânico da mentira que acabará de dizer se misturando à vontade de descobrir mais sobre a senhora que ela havia ajudado. Eu quero vê-la. Ela seguiu a enfermeira, seu passo ligeiro, mas o coração batendo forte no peito. Quando entrou no quarto, a cena a deixou sem palavras. A idosa estava deitada em uma maca, com os olhos fechados, mas seu rosto ainda mostrava uma expressão de fragilidade. O monitor do hospital emitia sons suaves, mas constantes, e as lâmpadas do quarto davam uma sensação de calmaria. No instante em que a idosa percebeu a presença de Camila, seus olhos se abriram vagarosamente. Ela tentou se sentar, mas a fraqueza a impediu, e Camila correu para seu lado. Não se mexa, senhora, por favor. A idosa, com um sorriso fraco, a abraçou, apertando-a de forma suave. Obrigada, minha filha. Obrigada por me ajudar. Camila ficou em choque, sentindo a emoção transbordar em seu peito. Era estranho estar naquele momento. Não era o tipo de coisa que ela imaginava acontecer com ela, mas ali estava, recebendo a gratidão de uma mulher que mal conhecia. A senhora está melhor? Camila perguntou, tentando disfarçar a preocupação em sua voz. A idosa sorriu novamente, mas desta vez a expressão se tornou mais triste. Eu resolvi sair à noite, ir ao mercado, mas acabei passando mal.
Ela respirou fundo, olhando para Camila com um brilho de reconhecimento nos olhos. Eu não sou mais jovem. Não deveria ter saído sozinha. Camila assentiu, sentindo uma enorme empatia pela senhora. A senhora está em boas mãos agora. Ela tentou soar calma, embora por dentro ainda estivesse uma tempestade de emoções. Foi então que a enfermeira entrou novamente, verificando os aparelhos da idosa. Ela olhou para Camila e com um sorriso simpático disse: ela vai receber alta em breve, já estamos apenas monitorando a pressão dela. Camila se sentou ao lado da idosa, que continuava com um olhar calmo, como se estivesse aceitando a ajuda. Ela está bem agora, então? Camila perguntou, aliviada. Sim, a enfermeira respondeu. Ela está bem o suficiente para ir para casa. Camila não hesitou. Eu vou levá-la para casa. A decisão saiu sem pensar, uma vontade de ajudar a idosa ainda mais, de não deixá-la sozinha. A enfermeira fez um aceno afirmativo e saiu para organizar a alta. A idosa olhou para Camila e sorriu, um sorriso sincero e emocionado. Eu vou te dar o endereço. Ela pegou um pedaço de papel e escreveu, com a letra trêmula, o nome da rua e o número da casa. Você me ajudou tanto, minha filha. Eu só não sei como agradecer. Camila pegou o papel com delicadeza, prometendo a si mesma que faria tudo para garantir que a senhora estivesse segura. Depois de um breve momento, ela chamou um táxi e ajudou a idosa a se acomodar no banco traseiro do carro. As ruas da cidade estavam vazias àquela hora, e o táxi seguiu rapidamente até o endereço da senhora. Quando chegaram à casa, Camila sentiu uma estranha sensação de expectativa. Ela nunca poderia imaginar que o simples ato de ajudar alguém mudaria tanto a sua noite. Quando o táxi parou em frente à casa, a porta se abriu e um homem apareceu, visivelmente preocupado. Camila não pôde deixar de notar os olhos vermelhos dele, como se ele tivesse passado horas chorando ou esperando. "Mãe!" O homem exclamou, correndo para a idosa assim que ele a viu. "Você está bem?" Ele a abraçou com força, aliviado ao ver que ela estava viva. A idosa, com um sorriso cansado, olhou para o filho e disse: "Não agradeça a mim, filho. Agradeça a Camila. Ela me ajudou." O homem se virou para Camila, seu olhar confuso, mas cheio de gratidão. "Muito obrigado. Eu não sei como agradecer." Ele disse, com a voz rouca, ainda visivelmente emocionado. Camila sorriu, sentindo uma certa timidez em ser tão elogiada por algo que ela fez de coração. "Não precisa agradecer. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria." O homem a observou por um momento, antes de se virar para sua mãe. "Deixa eu te ajudar a se trocar e colocar você na cama." Com a ajuda dele, Camila e o homem ajudaram a idosa a se trocar e a acomodaram na cama, garantindo que ela estivesse confortável e segura. Após garantir que tudo estava em ordem, ele se aproximou de Camila novamente. "Mais uma vez, muito obrigado. Eu realmente não sei o que teria feito sem você." Ele a olhou com um olhar sincero, antes de acrescentar: "Deixe-me te dar uma carona até sua casa." Camila hesitou por um momento, mas, por fim, aceitou. Quando entraram no carro, o homem ainda parecia profundamente grato, mas também um pouco desconcertado, como se estivesse tentando entender o que acabará de acontecer. Quando chegaram ao seu destino, ele se virou para ela mais uma vez. "Eu insisto. Por favor, aceite isso." Ele tirou uma nota de sua carteira e a estendeu para Camila. Ela olhou para o dinheiro, sentindo um peso no coração. "Não, eu não posso aceitar isso." Ela disse, balançando a cabeça. "Eu ajudei porque eu queria ajudar, sem esperar nada em troca." Ele a observou com um sorriso genuíno, antes de finalmente recuar. "Eu entendo, mas se algum dia precisar de alguma coisa, não hesite em me procurar." Camila sorriu, agradecendo pela oferta. "Muito obrigada, mas eu estou bem. Fique com sua mãe." Ela disse, antes de sair do carro e caminhar até a entrada do seu prédio, ainda com a sensação de que algo havia mudado em sua vida naquela noite. Os dias depois daquele encontro no hospital haviam sido longos, mas Camila tentava retomar sua rotina como se nada tivesse mudado. Ela voltou ao trabalho com a mesma dedicação, mas uma parte dela,
Ainda, não conseguia deixar de pensar na senhora que havia ajudado, nem no filho dela, um homem que parecia ser muito mais do que ela poderia imaginar. No escritório, os dias pareciam se arrastar. As reuniões continuavam intermináveis, as planilhas não paravam de crescer e o chefe, como sempre, exigia mais e mais de sua equipe. Camila estava acostumada com a pressão, mas algo nela parecia diferente, uma sensação persistente de que algo grande estava prestes a acontecer. Foi numa manhã comum, enquanto ela fazia café na cozinha, que a campainha da sua casa tocou. Camila se afastou da máquina de café, estranhando o som, já que não estava esperando ninguém. Ela se dirigiu à porta, confusa, e quando a abriu, se deparou com uma surpresa inesperada. Em sua frente estava um homem alto e bem vestido, segurando um buquê de flores. Camila o olhou, tentando se lembrar de onde o conhecia, até que ele sorriu e disse: "Oi, Camila, como você está?" A voz era firme e amigável. Ela franziu a testa, antes de se lembrar dele. Você é o filho da Dona Regina, a senhora que eu ajudei." Camila começou a falar, lembrando-se da idosa que ajudara, mas a frase ficou no ar. "Sim, sou o filho dela. Me desculpe por não ter me apresentado aquele dia. Estava tão preocupado com minha mãe que acabei me esquecendo. Eu sou o Lucas, filho da Dona Regina." Ele fez uma pausa e, com um sorriso sincero, continuou: "Ela pediu para trazer essas flores para você, como forma de agradecimento. Ela gostaria de te convidar para jantar conosco amanhã à noite, como uma forma de retribuir." Ele parecia genuinamente arrependido por não ter se apresentado antes, o que fez Camila se sentir mais à vontade. O gesto, além de sincero, a fez perceber que ele estava tentando de verdade expressar sua gratidão. "Eu sei que pode parecer um pouco repentino, mas minha mãe insistiu muito, e eu também acho que seria bom." Ele olhou para ela, esperando sua resposta. Camila ficou sem palavras. Ela queria recusar, mas algo na maneira como ele falou a fez hesitar. Ele não parecia estar oferecendo um simples convite, havia algo genuíno naquele gesto, como se realmente quisesse retribuir a ajuda que sua mãe receberá. O olhar do Lucas era sincero, e o buquê de flores, com suas pétalas vibrantes, parecia quase simbólico. Ela pensou em recusar, mas a pressão da educação e o desejo de não parecer ingrata a fizeram hesitar. Eu não sei, é muito." Camila murmurou, ainda sem saber o que dizer. Lucas sorriu gentilmente, como se já soubesse o que ela estava pensando. "Eu entendo, mas minha mãe ficaria muito feliz se você aceitasse. Eu insisto." Camila olhou para o buquê, os olhos começando a se suavizar. "Está bem, então. Eu aceito o convite. Pode deixar." Ele sorriu, visivelmente aliviado, e entregou o buquê a ela. "Eu sabia que você aceitaria. Então, nos vemos amanhã à noite, às 7 horas da noite." "Sim, amanhã à noite." Camila respondeu, tentando esconder o nervosismo que sentia. Quando ele se virou para sair, Camila deu um último olhar ao buquê e o levou para dentro da casa. Colocou as flores em um vaso, o cheiro doce e fresco enchendo o ar. Mas algo mais se destacava para ela. Enquanto arrumava as flores, uma pequena carta caiu do buquê. Ela a abriu, curiosa, e seus olhos se arregalaram ao ver o que estava dentro. Dentro do envelope, havia um montante de dinheiro considerável. Camila olhou fixamente, chocada com a quantia. Era uma grande quantia de dinheiro, mais do que ela jamais imaginara ter em suas mãos. Ela leu a mensagem que estava escrita no cartão. "Camila, sabemos que você não fez isso por dinheiro, mas nossa mãe não conseguia imaginar não lhe agradecendo de alguma forma. Isso é para você usar como desejar, sem pressa, sem pressões. Agradecemos muito pela sua ajuda." O coração de Camila começou a acelerar. Ela nunca imaginou receber algo assim, muito menos de alguém que mal conhecia. "Isso é muito," ela murmurou para si mesma, segurando o dinheiro na mão, sentindo um turbilhão de emoções. Ela olhou para a sua situação financeira. As contas estavam atrasadas, a dívida do cartão de crédito aumentava a cada mês, e sua vida parecia estar em um ciclo interminável de dificuldades. Esse dinheiro poderia resolver muita coisa, aliviar um peso enorme que ela carregava há tempos,
Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Eu não posso aceitar algo assim sem pensar direito. Mas eu realmente preciso disso. Camila se pegou ponderando a situação, olhando o dinheiro em sua mão e depois o buquê de flores que ela ainda segurava. Decidida, ela pegou a quantia em dinheiro e foi ao seu armário. Eu vou usar parte disso para me arrumar para o jantar. Comprar uma roupa nova. E o restante, eu vou pagar as contas. Pelo menos as mais urgentes. Foi o que ela fez. Ela comprou uma roupa simples, mas elegante, o suficiente para impressionar, mas sem parecer exagerada. Quando se olhou no espelho, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma leveza, como se um peso tivesse sido retirado dos seus ombros. O dia do jantar chegou mais rápido do que Camila imaginava. Ela estava ansiosa, mas ao mesmo tempo nervosa. Nunca tinha estado em uma situação assim, onde uma simples ação de bondade a havia levado a um evento tão grandioso. Ela estava prestes a ir a um jantar na casa de uma família aparentemente rica e bem estabelecida, e isso a fazia sentir-se deslocada, como se não estivesse à altura da situação. Quando ela chegou ao endereço indicado por Lucas, ficou imediatamente impressionada. A casa não era apenas grande, era uma mansão deslumbrante. O portão de entrada era imenso, e o jardim bem cuidado parecia mais um parque do que uma simples área externa de uma casa. Camila pediu um táxi. Durante a viagem, observava o caminho, sentindo-se cada vez mais ansiosa. O taxista a deixou na entrada, e ela ficou um momento ali, observando a magnitude do lugar. Nunca imaginara que estaria ali, diante de uma casa tão imponente. Ao sair do táxi, um funcionário da casa a conduziu até a porta de entrada. Quando ela entrou, foi como se tivesse dado um passo para dentro de um conto de fadas. A casa era elegante, com móveis refinados e uma decoração impecável. Ela podia ouvir risos e conversas animadas vindo da sala de jantar. Antes que pudesse dar mais um passo, a porta se abriu e Dona Regina apareceu com um sorriso caloroso no rosto. Seus olhos brilharam ao ver Camila, e sem hesitar, ela foi até ela e a abraçou com carinho. Camila, minha querida, que bom que você veio. Você está radiante, disse Dona Regina, com uma voz suave e cheia de afeto. Camila se sentiu acolhida, como se estivesse entre velhos amigos. Logo, Lucas apareceu, com um sorriso gentil no rosto. Ele a cumprimentou com um aceno e um olhar caloroso, e os outros filhos de Dona Regina, 2 filhas e um filho, também vieram até ela para se apresentar. Mesmo com tantas pessoas, todos foram extremamente carinhosos e a trataram com um respeito e uma atenção que a fez se sentir imediatamente em casa. Camila não esperava tanta gente. A casa estava cheia, mas a atmosfera era alegre e descontraída. Até os netos de Dona Regina estavam ali, correndo pela casa, brincando e conversando com os outros convidados. Camila se sentiu um pouco tímida no começo, mas a família dela a recebeu com tanto carinho que logo ela relaxou. Que bom que você pode vir, Camila. Somos muito gratos pelo que você fez por nossa mãe, disse o irmão de Lucas, Henrique, enquanto a abraçava. Ele tinha uma postura confiante, mas não arrogante, e seu sorriso era genuíno. Eu também sou muito grato, Camila, disse a filha mais velha de Dona Regina, Carla, com um sorriso gentil. Minha mãe ficou tão emocionada com a sua ajuda. Camila estava tão acostumada à correria de sua vida cotidiana, aos pequenos gestos de gentileza que vinha oferecendo aos outros, que não conseguia se acostumar com tanto carinho e atenção. Sua mente estava um pouco confusa, mas, aos poucos, ela começou a relaxar e a perceber que, ali, todos estavam apenas tentando agradecer por algo simples que ela fizera, ajudar uma senhora na rua. Obrigada pelo convite, mas é tudo muito. Camila começou, mas a palavra não saiu. Ela realmente não sabia o que dizer diante de tudo aquilo. É um prazer tê-la aqui, Camila. Não precisa se sentir desconfortável. Você fez muito por nossa mãe, e isso significa muito para nós, disse Lucas, com um sorriso afável. Ela então foi guiada para a mesa, onde o jantar estava servido. A mesa estava coberta com pratos requintados e copos de cristal que refletiam a luz suave das velas. A atmosfera era descontraída, e mesmo com a mansão cheia de pessoas, Camila se sentia tranquila e acolhida.
A conversa estava animada, e todos pareciam muito felizes. Durante o jantar, Lucas se mostrou um excelente anfitrião. Ele estava sempre sorrindo, fazendo perguntas interessantes e se certificando de que todos estivessem à vontade. Não era apenas educado, ele tinha uma maneira de fazer as pessoas se sentirem especiais, como se estivessem realmente importando para ele. Ele puxava assuntos de maneira natural com Camila, sem forçar, como se fosse fácil falar com ela. Perguntava sobre sua vida, seus gostos e preferências, sempre de uma forma respeitosa e encantadora. Então, Camila, o que você mais gosta de fazer nas suas horas vagas? Tenho certeza de que você tem muitos talentos além de ajudar pessoas na rua, Lucas perguntou, com um sorriso simpático. Camila riu nervosa, mas respondeu: na verdade, gosto de ler e passear no parque. Não sou muito de fazer grandes coisas, sabe? Mas gosto de estar perto de natureza. Isso é maravilhoso. Eu também adoro um bom passeio ao ar livre. Às vezes, nos sentimos tão presos às nossas obrigações que esquecemos de parar e aproveitar o simples prazer de uma caminhada. Lucas respondeu, olhando-a atentamente. Ele parecia genuíno em suas palavras. Ao longo da noite, Camila percebeu que Lucas não só era educado, mas um verdadeiro gentleman. Sua educação, charme e atenção a faziam sentir-se confortável, e aos poucos ela deixou de se sentir deslocada, encontrando-se conversando de forma tranquila com todos, especialmente com ele. O jantar foi maravilhoso, e a noite passou rapidamente. Depois da sobremesa, todos estavam se despedindo, e Lucas, que parecia ser o mais atencioso da família, se aproximou de Camila enquanto ela estava indo em direção à saída. Camila, eu realmente apreciei sua presença aqui hoje. Minha mãe ficou muito feliz, e eu também. Posso te dar uma carona até em casa? Lucas ofereceu com um sorriso. Ela hesitou por um momento, mas, ao olhar nos olhos dele, não pôde deixar de sorrir. Claro, seria ótimo. Obrigada. Enquanto se dirigiam para o carro, Lucas olhou para ela com um sorriso gentil. Eu sei que foi um jantar muito inesperado, mas espero que você tenha se divertido. E, se não for incômodo, poderia me dar seu número? Eu adoraria manter contato. Camila ficou surpresa, mas não teve tempo de hesitar, pois Lucas a olhava com um olhar sincero, sem nenhuma pressa ou pressão. Ela sorriu timidamente e pegou seu celular, entregando o número a ele. Claro, pode anotar. Lucas sorriu amplamente enquanto digitava no telefone. Obrigado, Camila. Eu realmente espero que possamos nos ver mais vezes. Quem sabe para um café ou, quem sabe, dar uma volta no parque. Algo mais tranquilo, sem tanta formalidade. Camila sorriu, surpresa com a simplicidade do convite. Eu adoraria. Pode contar comigo. Com isso, ele a conduziu até seu carro e a levou de volta para casa. Durante a viagem, a conversa fluiu facilmente, como se eles já se conhecessem há muito tempo. Quando o carro se afastou da mansão, Camila não pôde deixar de sorrir, pensando na noite agradável e no quanto ela parecia fora da sua realidade habitual. Mas, de alguma forma, ela se sentia grata por tudo o que acontecerá. Camila estava no escritório, como sempre, imersa em uma pilha de relatórios e tarefas que pareciam nunca ter fim. A correria do trabalho estava cada vez mais intensa, mas ela já estava acostumada com esse ritmo. Entre uma reunião e outra, ela se via respondendo e-mails, fazendo ligações e anotando tudo o que precisava ser feito na sua agenda. Era assim todos os dias, uma rotina cansativa e, muitas vezes, exaustiva, mas que ela sabia que era necessária para conseguir a estabilidade que desejava. Enquanto estava concentrada, seu celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Lucas. Lucas, oi. Camila. Tudo bem? Eu estava pensando. Que tal aproveitarmos o final de semana e darmos uma volta no parque? Um passeio descontraído, sem pressa, para conversar e relaxar. O que acha? Camila sorriu ao ver a mensagem. Ela já estava começando a se acostumar com a ideia de Lucas em sua vida. De certa forma, ela estava ansiosa para conhecê-lo melhor. O convite para o parque era algo leve, algo que ela realmente queria fazer. Depois de algumas horas de trabalho intensivo,
O momento tranquilo ao ar livre parecia ser exatamente o que ela precisava. Camila, oi? Lucas. Que ótimo convite. Eu adoraria. Vamos sim. Vou ficar esperando o dia para isso. Será bom sair um pouco da rotina. Ela apertou enviar e se recostou na cadeira, sentindo um alívio por ter aceitado. Ela sabia que era um passo a mais para sair de sua zona de conforto, mas, ao mesmo tempo, estava curiosa para saber mais sobre Lucas e o que ele poderia compartilhar sobre sua vida. No final de semana, o sol estava radiante e o clima estava perfeito para um passeio ao ar livre. Camila se arrumou com roupas leves e confortáveis, ansiosa, mas sem pressa. Quando o telefone tocou, ela sabia que era ele. Lucas estava no portão, aguardando-a. Ela desceu rapidamente e, quando abriu a porta, encontrou Lucas sorrindo de orelha a orelha. Ele estava com roupas casuais, um estilo bem descontraído, e sua presença parecia ser ainda mais acolhedora. Oi, Camila. Pronta para o passeio? Lucas perguntou, com um sorriso encantador. Oi, Lucas. Estou sim. Vamos aproveitar o dia, respondeu ela, sorrindo de volta. Os dois seguiram até o carro dele, e durante o trajeto, a conversa foi tranquila e descontraída. Não havia pressão, nem formalidades, e isso deixou Camila ainda mais à vontade. Lucas parecia ser uma pessoa que sabia como deixar os outros confortáveis. Chegando ao parque, o ambiente era calmo e sereno, perfeito para uma tarde de conversa. Eles caminharam entre as árvores, pararam para observar os patos no lago. Ao mesmo tempo, começaram a se conhecer melhor. A conversa continuou de forma leve e envolvente, e, à medida que caminharam mais, Camila se sentiu cada vez mais à vontade. Lucas falava sobre seu trabalho com paixão, mas também se mostrava interessado nas pequenas coisas da vida de Camila. Ele queria saber sobre suas experiências, suas opiniões e seus sonhos, e isso fez com que ela se sentisse importante. Você realmente me fez pensar sobre como a vida pode ser mais simples, mas ao mesmo tempo cheia de possibilidades, Camila disse, sorrindo. É isso que eu mais gosto em passeios como esse, Lucas respondeu. Sem pressa, sem compromissos. Apenas aproveitando o momento e conhecendo novas perspectivas. O tempo passou rapidamente, e antes que Camila percebesse, já estava anoitecendo. Eles caminharam até um banco perto do lago e se sentaram, observando o reflexo das luzes da cidade na água. Eu gostei muito desse dia, Camila falou, sorrindo genuinamente. Foi realmente bom sair um pouco da minha rotina e simplesmente conversar. Eu também gostei, Lucas disse, olhando para ela com um sorriso sincero. E eu adoraria fazer mais desses passeios. Quem sabe a gente consiga organizar algo mais vezes. Sem pressa, sem formalidades. Apenas nós. Camila ficou surpresa com a proposta, mas ao mesmo tempo, uma sensação agradável a invadiu. Algo sobre Lucas. Sua maneira de ser simples e genuíno fazia com que ela quisesse passar mais tempo ao lado dele. Eu também adoraria, ela respondeu com um sorriso. Quando o passeio terminou, Lucas a levou até sua casa, e antes de se despedirem, ele lhe disse: Camila, foi realmente bom passar o dia com você. Estou feliz por termos nos conhecido melhor. Ela sorriu e disse: Eu também, Lucas. Obrigada pelo convite. Foi um dia muito especial. Os dias foram passando e, com o tempo, Camila e Lucas se aproximaram ainda mais. Eles começaram a se ver com mais frequência, trocando mensagens, saindo para passeios tranquilos e descobrindo mais sobre as vidas um do outro. Cada encontro era um novo passo em uma jornada que, embora repleta de incertezas para Camila, parecia cada vez mais especial. Lucas, com sua maneira tranquila e afetuosa, conquistava o coração de Camila aos poucos. Ela se sentia cada vez mais à vontade com ele, se permitindo viver aquele momento sem pressa, mas também sem dúvida de que ele era alguém importante. Ele era gentil, atencioso, e com cada gesto, Camila sentia que seu mundo estava se transformando. Certa tarde, Lucas convidou Camila para um almoço em família na casa de Dona Regina. Ele disse que queria que ela conhecesse mais de sua família, já que ele falava muito bem dela e queria que ela se sentisse parte desse círculo acolhedor. Camila, apesar de um pouco nervosa, aceitou o convite.
Ela sabia que esse almoço representava um passo significativo na relação deles. Chegando na casa de Dona Regina, Camila foi recebida com calor e carinho por todos. A casa, como sempre, estava cheia de vida, com risos e conversas animadas. Dona Regina, com seu sorriso doce e seu olhar acolhedor, logo a fez se sentir em casa. A conversa entre todos fluiu naturalmente, com Camila compartilhando algumas histórias engraçadas de sua vida e os outros compartilhando risadas e até algumas provocações divertidas sobre Lucas. Ao longo da refeição, Camila não pôde deixar de perceber a conexão profunda que Lucas tinha com sua mãe e com sua família. Eles eram muito unidos, e isso a fez admirar ainda mais o homem que ela estava conhecendo. Quando o almoço estava chegando ao fim, Lucas pediu licença para sair por um momento. Camila, confusa, viu ele sair de casa, mas não entendeu bem o motivo. No entanto, ao voltar, ele estava com um sorriso nervoso no rosto e com um pequeno buquê de flores nas mãos. Ele se aproximou dela, os olhos brilhando de emoção. Camila, começou Lucas, sua voz suave, mas firme. Eu nunca fui muito bom com palavras, mas sei o que sinto por você. Cada dia que passo ao seu lado é um presente, e eu não posso mais imaginar minha vida sem você. Você entrou na minha vida de uma maneira tão especial e transformadora, e eu quero que você faça parte dela de uma forma ainda mais importante. Camila sentiu o coração acelerar, o ambiente parecia se aquecer ao redor dela, e ela sentiu uma mistura de surpresa e felicidade. Todos na sala estavam quietos, observando a cena, e Dona Regina, ao lado, já estava com os olhos marejados, como se soubesse o que estava por vir. Camila, Lucas continuou, ficando de joelhos diante dela, com um sorriso sincero e um brilho no olhar. Eu te amo e quero te pedir, de todo o coração, que seja minha namorada. Quero compartilhar minha vida com você, e quero que você seja parte de tudo que a minha vida tem para oferecer. Um silêncio tomou conta da sala, mas o que se seguiu foi um momento carregado de emoção. Camila olhou para Lucas, completamente surpresa, mas com o coração aquecido. Ela não soubera o que dizer, mas as palavras que saíram de sua boca foram as mais sinceras que ela poderia encontrar naquele momento. Sim, disse ela, sua voz suave, mas cheia de emoção. Sim, Lucas, eu quero. Quero muito. O sorriso de Lucas se alargou, e ele levantou-se rapidamente para abraçar, os dois compartilhando um momento doce e caloroso. A família de Lucas aplaudiu e fez festa, todos se emocionando com a cena. Dona Regina, com lágrimas nos olhos, levantou-se e foi até os dois, abraçando-os com um carinho imenso. Eu sabia que vocês dois eram feitos um para o outro, disse Dona Regina, entre lágrimas de felicidade. Camila, você é uma pessoa incrível, e fico muito feliz por ver o Lucas tão feliz com você. Camila, agora completamente tocada, agradeceu a Dona Regina com um sorriso sincero. O clima na casa estava leve, acolhedor e cheio de felicidade. Ela se sentiu parte daquela família de uma maneira que nunca imaginou ser possível. A certeza de que havia feito a escolha certa a envolvia completamente. O almoço continuou de forma animada, com todos celebrando o novo passo no relacionamento de Camila e Lucas. As conversas e risadas preenchiam o ambiente, e Camila sentiu um alívio imenso por ter se permitido abrir seu coração novamente. Ela finalmente sentia que havia encontrado algo especial, algo verdadeiro, e aquele momento marcaria o início de uma nova fase na sua vida. Um ano se passou desde aquele dia especial na casa de Dona Regina, onde Lucas fez o pedido de namoro e Camila, com o coração cheio de amor, aceitou sem hesitar. O tempo passou rápido, e a vida deles tomou rumos inesperados, mas cheios de felicidade e realizações. Camila não era mais a mesma mulher que, um ano atrás, corria todos os dias atrás de um emprego que a deixava exausta e insatisfeita. A jovem mulher cheia de incertezas, que vivia no ritmo frenético do escritório, estava agora vivendo uma nova realidade, uma que ela nunca tinha imaginado. Ela tinha deixado o trabalho para trás, uma decisão difícil, mas necessária. Sentia que a rotina que antes parecia sufocante agora não fazia mais sentido para ela. O que começou como uma simples mudança na sua vida profissional logo se transformou em uma jornada transformadora. Lucas, sempre ao seu lado, foi o maior apoio dessa decisão.
Ele acreditava nela, mais do que ela mesma acreditava em si. Quando Camila expressou seu desejo de começar a faculdade de medicina, algo que ela nunca tinha considerado antes, Lucas foi a força que a motivou a seguir em frente. Ele não apenas acreditava nas suas capacidades, como também investiu financeiramente nela, ajudando com os custos da faculdade, para que ela pudesse focar no que realmente importava. Lucas sempre soubera que Camila tinha uma força imensa dentro de si, uma vontade de aprender e evoluir. Ele nunca teve dúvidas de que ela iria brilhar. Hoje, Camila era uma aluna dedicada de medicina, encantada com cada nova descoberta e desafiada pelo caminho árduo, mas emocionante, que estava trilhando. A cada dia, sentia-se mais realizada com a escolha que havia feito e, à medida que avançava na faculdade, percebeu que estava fazendo a diferença na sua própria vida e no futuro que estava construindo. O casal agora morava em um apartamento chique, em uma área nobre da cidade. Era um lugar moderno, com uma vista deslumbrante da cidade, amplas janelas de vidro, móveis sofisticados e uma decoração minimalista que refletia o bom gosto de Lucas, mas também o toque pessoal de Camila, que agora tinha mais confiança em seus próprios gostos. O apartamento era grande o suficiente para eles, com uma sala de estar confortável, uma cozinha cheia de ingredientes saudáveis e frescos, e um quarto acolhedor onde passavam a maior parte do tempo juntos, sempre rodeados por amor, carinho e a sensação de que tudo o que haviam conquistado tinha sido construído juntos, com paciência e dedicação. Naquela manhã de sol, Camila estava estudando para uma prova importante de anatomia, com os livros espalhados pela mesa e os olhos focados nas páginas. Lucas entrou na sala, trazendo uma xícara de café para ela, como fazia todos os dias, e se sentou ao seu lado. "Você vai arrasar nessa prova, amor", ele disse, sorrindo enquanto colocava a xícara à sua frente. Camila levantou os olhos, sorrindo timidamente. "Espero que sim. Estou me esforçando ao máximo." Lucas a observou por um momento, seu olhar cheio de orgulho. "Você é incrível, Camila. Eu nunca imaginei que nossa vida fosse tomar esse rumo, mas eu sou tão grato por termos chegado aqui." Ela sorriu, sentindo uma onda de amor por ele. "Eu também sou grata, Lucas, por tudo. Você me ajudou a enxergar um futuro que eu jamais teria imaginado para mim mesma." Lucas pegou sua mão, acariciando-a suavemente. "Você mereceu tudo isso. Eu sempre soube que você tinha potencial, e agora o mundo vai ver isso." Camila sentiu a emoção crescer dentro dela, as palavras de Lucas sempre a tocando profundamente. Eles estavam em um ponto da vida onde o amor e o respeito um pelo outro eram a base para tudo o que estavam construindo. E, embora o futuro fosse incerto, Camila sabia que, ao lado dele, tudo era possível. "Nós somos uma equipe, Lucas", ela disse com um sorriso. "E juntos, podemos conquistar o mundo." Lucas sorriu, apertando sua mão com mais força. "Eu sempre vou estar ao seu lado, Camila, para tudo o que você precisar." Eles se olharam por um momento, o amor entre eles transparecendo em cada gesto e palavra. Era um amor tranquilo, mas profundo, que havia se fortalecido ao longo do ano. Camila se levantou, pegou sua mochila e olhou para ele. "Vou para a faculdade, mas volto logo. E quando eu voltar, podemos comemorar mais um passo dessa jornada." "Estou ansioso para isso", disse Lucas, beijando sua testa. "Boa sorte na prova. Eu acredito em você." Com um sorriso, Camila saiu do apartamento, caminhando para o futuro que ela havia construído com muito esforço, mas também com o apoio incondicional de Lucas. Ela sentia que, com ele ao seu lado, não havia limites para o que poderiam conquistar juntos. E, enquanto o dia seguia, uma certeza preenchia seu coração. Ela estava exatamente onde deveria estar. No lugar certo, com a pessoa certa, vivendo uma vida que ela nunca tinha imaginado, mas que agora era mais perfeita do que ela poderia ter sonhado.